apaixonei. Teu jeito simples de me falar coisas que eu nem sei explicar. Deixei você sair, corri e não te encontrei, e nem o seu nome eu sei. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro. Meu Deus, não sei se é sonho ou pesadelo. Eu tô em casa me afogando na maldita da cachaça. E eu sonhei, acordei agarrando o travesseiro. Meu Deus, não sei se é sonho ou pesadelo. Eu tô em casa me afogando na maldita da cachaça. Bom, pessoal, o programa Tempo Ideal de hoje está com um tema muito interessante. Meu filho come mal, e agora? Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com esse bebezinho aqui também, né? Nós vamos falar aí sobre alguns procedimentos. Sabe naquela hora que a gente se apavora, que o nenenzinho se engasga? Pois é, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, para falar sobre esses e alguns outros assuntos, eu convidei aqui a doutora Renata Alves. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ela é nutricionista, especialista em pediatria pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina de São Paulo, cursos na área de materno-infantil, dificuldade alimentar, nutrição esportiva em crianças e adolescentes, alergia alimentar na infância e obesidade infantil. Muita coisa aí, hein? Para entender a criança, a nutrição da criança precisa ter. É bem complexa. É bem complexa. E também a presença da doutora Tatiane Capelasso. Obrigada, doutora. Eu quem agradeço. A doutora Tatiane é enfermeira, acupunturista e proprietária da clínica Home Nurse Assessoria, pioneira na técnica de perfuração e colocação do primeiro brinco em ponto neutro da acupuntura. Muito falado essa técnica, muito falada essa técnica, e principalmente da doutora Tatiane, né, doutora? Obrigada. Encantam as mamães, né? Foi através de uma experiência negativa que eu tive com a minha filha caçula, que é onde eu desenvolvi essa técnica, e as mamães ficam apaixonadas. A doutora Tatiane também tem o título de doutora, então é muito importante aí a gente seguir algumas orientações que ela vai nos passar hoje. Bom, eu quero começar, né, falar com a Renata. Doutora, alimentação. A gente estava falando aqui no outro bloco sobre o crescimento, o desenvolvimento da criança. Tem tudo a ver com a escolha da alimentação, né? Com certeza. Desde que a mulher pretende engravidar, quando ela começou estou pronta para engravidar, a alimentação dela já tem um fator determinante já no desenvolvimento da criança. Durante a gestação, no aleitamento materno, introdução alimentar, até o 2º ano de vida, que ela está num desenvolvimento intenso, a alimentação faz total diferença. E quando nós vimos aqui que muitas vezes algumas mães têm as dúvidas e ficam peneirando, papinha, tem alguns mitos do que a vovó falava, passa na peneira, e a gente viu que isso daí não funciona, né, doutora? Tira as fibras, né, dos alimentos. Na verdade, já existe uma nova orientação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, que a orientação para a introdução alimentar já não é mais como as nossas avós faziam, como até os nossos pais fizeram. Então já mudou, porque já se sabe que há uma relação muito grande em dificuldade e seletividade alimentar, obesidade infantil, diabetes também, que provavelmente a gente falou com o endócrino, por causa dessa introdução alimentar de forma errada. Mas e depois, quando a criança ela começa a ter uma opinião mais própria, assim, eu quero, eu não quero, rejeita, porque tem até criança, bebezinho que cospe, né? Não quer aquele alimento de jeito nenhum. Como eu sempre falo, assim, muitas pessoas me perguntam, meu filho não come, o que eu faço? Me ajuda.
Na verdade, cada criança tem uma dificuldade alimentar. O que você já apontou, algumas crianças, por exemplo, Sim. textura é uma dificuldade alimentar. Então, aquelas que cospem, provavelmente a textura não está adequada ao paladar dela, ou ela é uma criança hipersensível, hipersensível oral ou tátil. Então, a alimentação vai ser dificultoso para ela também aceitar. Tá. Aquilo estimula demais e dá náusea nela. Então, a gente tem que tentar trabalhar um crocante com essa criança. Ou então, essa criança, ela não sabe mastigar, então ou ela cospe porque ela não sabe mastigar. A dificuldade, a seletividade alimentar tem diversos motivos. E eu tava então, conversando com a doutora também, não é assim não, do dia pra noite que você vai mudar essa alimentação ou vai fazer com ele que o comer de paladar... tudo, né? Lógico que é difícil, né? Eu falo sempre para os pais que chegam até mim que é um trabalho de formiguinha. Quanto mais a gente estender a buscar ajuda, por exemplo, chega para mim uma criança com 4 anos de idade ou um adolescente que não come, é seletivo ou tem uma dificuldade alimentar, que uma coisa é diferente da outra, dificuldade e seletividade. Quando chega para mim uma criança muito mais velha, né, vamos dizer assim, que já tem uma dificuldade instalada ali por anos, é um trabalho muito demorado. Dúvida de uma telespectadora, eu quero até mandar um beijo para ela, uma amiga querida que é a Agatha Barilho. Agatha, um grande beijo para você, tem uma família linda ela, e ela falou o seguinte, que ela está vivendo esse pesadelo na casa dela. É um pesadelo. E ele só quer mamadeira. O filhinho dela, ele tem síndrome de Down. Ela não sei se, ela falou aqui pra mim que não sabe se isso tem a ver ou não, mas que ele só quer o TT. Só quer mamadeira, só quer mamar. Quanto tempo? Ele vai fazer 1 aninho. Acho que é isso, 1 aninho que ele tem. Então, a gente tem que entender que existem doenças fisiológicas que estão interferindo também na alimentação. Então, é importante a consulta com o pediatra para descartar se não há algum fator orgânico ali naquela criança. Se ela está passando por alguma dificuldade, ou então na digestão, na deglutição, aí um fono vai avaliar. Porque síndrome de Down a gente já entende que tem outros fatores relacionados também. Tem alguma dificuldade aí? Que provavelmente pode ser na deglutição, pode ser na dentição dessa criança. Então a gente tem que primeiro descartar qualquer dificuldade orgânica que essa criança tenha, que precise de um acompanhamento de um pediatra ou de um fono, especialista em disfagia. E aí, vendo que não há esse problema, aí a gente trata com alguns estímulos, com algumas atividades, alguns exercícios que eu passo para casa, listas de testes para a gente fazer. Então, para cada criança é mais personalizado para saber qual que é a dificuldade dela. Se ela, por exemplo, se essa criança não gosta de nada pastoso, a gente tenta levar um cardápio para um crocante. Ou se é o contrário, nada que seja crocante ou muito intenso, nada muito temperado, porque ele é uma criança hipersensível oral, a gente tem que ir para uma coisa mais suave. Então, no caso dessa sua amiga, por ser síndrome de Down, eu recomendaria primeiro a gente descartar qualquer dificuldade orgânica que um pediatra vai poder dizer. Agatha, depois eu te passo o telefone da doutora e vocês trocam aí experiências. E quem sabe o seu lindo menininho coma bem aí em casa, né? Com certeza. Bom, eu tô aqui com esse bebezinho e aí vamos tirar essa dúvida? Vamos saber o que a gente faz? Quem nunca passou por um sufoco? Eu já passei. A avó da Nicole também, que é minha filha, estava com ela, se desesperou com ela também. E assim, é uma coisa que toda mãe precisa saber. A gente até estava comentando com a... Como ela chama? Camila. A Camila tá nos nossos bastidores aqui e ela falou, olha, a gente tinha que sair da maternidade já sabendo o procedimento, fazer um curso, né? Então eu vou passar aqui o bebezinho para as mãos da Tatiane, por favor. Bom, vamos lá. Eu engasgo, né? Realmente toda mãe deve saber. Eu ministro cursos de primeiros socorros, tanto para mães como para profissionais, babás, o fotógrafo newborn também precisa saber trabalhar se o bebê engasgar, o que deve ser feito, se o bebê tem uma parada cardiorrespiratória, o que deve ser feito. O engasgo, ele é a obstrução das vias aéreas, tanto sólida como líquido. Então, o bebezinho recém-nascido normalmente engasga com a saliva, com o leite materno. O bebê maior com alimentos sólidos, né? No bebê recém-nascido, o bebê engasgou.
a gente se desespera. Toda mãe se desespera. Minha bebê também já engasgou. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu sou enfermeira, mas a mãe fica muito nervosa. Na hora, né? Dá Um minuto salva uma vida. Sim. Se você sabe realizar a manobra antes do bombeiro chegar, você pode salvar a vida do seu filho. Às vezes não dá tempo. Esse bebê realmente chega no pronto-socorro parado ou até em óbito. Então o que vai fazer? Engasgou, tá aqui no leite, bebê engasgou. Ele vai ter tosse. Eu já vi várias mães que o bebê tossindo, a mãe assopra o rosto da bebê. Levanta aqui ou em cima. Sacode. Não precisa nada disso, gente. Virou o bebê, cabecinha sempre mais abaixo e as perninhas mais elevadas para cima. A boquinha, normalmente a gente segura a boquinha do bebê com o dedo polegar, o queixo, dedo indicador Como e se médio. fosse levemente abrir a boquinha. Não pode fechar. Tem que deixar ela Tem que deixar ela abertinha. Pra quê? Pro bebê ter esse reflexo de tosse. Então você vai bater nas costinhas do bebê. Você vai criar uma linha imaginária entre os dois ombros e vai com a palma da sua mão bater fortemente. Não pode ser muito leve, tá? 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E vai virar ele pra você. Bebê tossiu, então significa que ele tá desengasgado. Bebê tá com cianose de extremidade, que a gente fala, que tá com as mãos, os dedos arroxeados, o rosto, a face arroxeada, esse bebê pode estar entrando numa parada cardiorrespiratória. A gente indica realizar 5 ciclos no engasgo. Então, bate 5 vezes e volta para ver se ele desengasgou. Se ele não desengasgou, você vê que o bebê está sem respiração, você inicia as manobras. Tá. O que você faz? Eleva vias aéreas, né? Porque nunca pode deixar o bebê deitadinho assim. Sempre nariz e boca para cima, para abrir as vias aéreas, com o dedo indicador e o dedo médio numa superfície rígida, ou mesa, ou no chão mesmo. Vai deitar o bebê e vai fazer as massagens. Então são 2, 3, 4, 5, 15 massagens para 2 ventilações. No bebê recém-nascido, que acabou de nascer até 3 meses de vida, a gente faz 6 massagens para uma ventilação. Mas normalmente 15 por 2. Por quê? Até o bombeiro chegar. Se a mãe está sozinha, ela já faz essa manobra. Sim. Se está com o acompanhante, enquanto o acompanhante liga para o resgate, a mãe ou o acompanhante faz a manobra. Entendi. Houveram algumas perguntas também, Lu. Isso. Dá tempo ainda da gente fazer? Dá sim. Para Tatiane, tem aqui quais são os principais acidentes domésticos com as crianças? Queda, tem muita queda, queimadura, acontece muito, principalmente afogamento, né, na época de férias. Tem muita criança que se acidenta na piscina. Falando sobre queda, quando bate a cabeça, tem aquele mito, não pode deixar a criança dormir, tem que correr pronto-socorro. Como que é? É assim mesmo? Tem que sair nesse desespero que nem você estava falando? Não tem necessidade. Eu acompanho muitos grupos em redes sociais de mães que as mães ficam desesperadas. Calma. A criança bateu a cabeça, caiu da cama, caiu do berço, caiu do sofá, do carrinho. Avalie aquela criança, olhem para ela, nos olhos dessa criança, como que ela tá. Tá sangrando o local? Se estiver sangrando o local, lava o local, pode colocar um pano limpo e pressiona o local. Uma gasa a gente coloca, mas normalmente a mãe Em não casa, vai, né? Você pode pôr um pano, um normalmente eu indico às mamães um paninho de fralda limpo. É verdade. Coloca na cabeça. Aí sim, se estiver sangrando, é melhor levar para o hospital, porque o pediatra precisa estar avaliando aquele ferimento para ver se vai precisar levar ponto ou não. Caso não esteja sangrando, a bebê está bem, não precisa. Só você vai deixar seu filho em observação. Então, vai ficar avaliando o quê? Se ela está olhando normalmente como ela olha sempre,
Se ela tá mexendo as perninhas, os bracinhos. Ah, não pode dormir, mas a criança estava dormindo. Ela caiu, ela vai continuar com sono. Ela pode dormir, tá? Então, mas tem que ficar ali do lado. Não pode esquecer a criança ali dormindo a noite inteira. Fica do lado, vê se a criança está respirando, se está tudo bem. Só se continuar, se você percebe que a criança está chorosa no outro dia, está mexendo na cabecinha, ou está diferente dos dias que ela está com você, aí sim, aí procura o pronto-socorro. Mas o pronto-socorro, ele tem muita chance de mais contaminação. Tem muitos vírus, bactérias, porque levar um bebezinho que está desenvolvendo sua imunidade para um pronto-socorro. Então não tem necessidade. Para Renata tem mais uma, tem que ser rapidinho. Renata, aqui a principal, como equilibrar uma alimentação saudável com doces? Então, primeiro que já há uma recomendação de não oferecer doces para menores de 2 anos. Já é uma recomendação da Sociedade Brasileira e Organização Mundial da Saúde. Que a gente já sabe que o paladar dessa criança está sendo formado. E há uma relação, se você oferece antes dos 2 anos de idade, essa criança ela vai moldar o paladar para doce. Então, ela vai ter um paladar mais adocicado e ela vai rejeitar todas as verduras, legumes, que são os alimentos mais cítricos, amargos e azedos, causando a seletividade do grupo das verduras e dos legumes. Então, por isso, por questões de cárie também, porque tem já um grande número de crianças com menores de 2 anos que já apresentam a cárie? Já, trabalho com odontopediatra. E a gente pega cada caso, porque foi introduzido antes dos 2 anos de idade. Então a recomendação é, passou os 2 anos de idade, pode oferecer de forma equilibrada, que não deva participar do dia a dia. Eu sempre falo para os pais, quando chega, eu peço uma consulta com 6 meses, 1 ano e 2 anos de idade, porque há uma mudança na alimentação. Chegou com 2 anos de idade, a gente vai tentar trabalhar com que não vire rotina os alimentos doces, mas que entre em alguma festa, em alguma sobremesa. Frutas que são meio mais esse açúcar, que é a frutose proveniente das frutas, a gente não tem restrição. Ele é oferecido desde o momento que a gente introduz a alimentação complementar, com 6 meses de idade. Inclusive tem até uma internauta aqui, a Márcia Leite, eu quero agradecer também o carinho da Márcia, que ela falou o seguinte: o meu filho tem 3 anos, mas não come nada de comida, ele gosta de frituras e mamadeiras, não sei o que faço para poder fazer ele comer arroz, feijão, comidas em geral. Por favor, me dê umas dicas. Obrigada, Márcia. Vou te colocar em contato também com a doutora. Então, sempre aquilo, né, de individualizar, porque cada criança tem uma dificuldade, então eu não vou saber responder agora especificamente, sempre colher mais informações dela. Mas já deu para perceber pelo pouco que ela passou de informação que ele gosta de fritura, então já deu para eu entender que ele é uma criança que gosta de crocantes. Talvez o pastoso não agrade ele. Então fazer um arroz muito molinho, muito passado do ponto, ou um purezinho, ou legumes refogadinho, talvez isso não agrade o paladar dele. Agora, se a gente trouxer algo para mais um crocante, um bolinho de legumes, um muffin de legumes, um hamburguinho caseiro, trazer coisas menos molhadinhas para o dia a dia, assim, me parece, né? Não vou dizer que vou acertar. E pode trocar óleo de fritura por assar, né? E com certeza, por favor, deve, né? A gente tem que trazer para o saudável, a gente tem que adaptar, eu sempre vou adaptar o paladar da criança que tem uma dificuldade alimentar para o saudável, adaptando os grupos nutricionais que ele precisa e a melhor gordura, a melhor forma de preparar. A doutora também trouxe uns pratos aqui. Quais essas diferenças, doutora? Eu trouxe esses 3 pratinhos para falar que a dificuldade alimentar começa na introdução alimentar. Você não oferecer separadinho do jeito que está ali proposto, fazer aquele sopão tudo misturado, a criança não consegue aprender o que ela está comendo, distinguir o gosto, a textura de cada alimento. Então o importante é tudo separado para ele conhecer os grupos e memorizar o sabor de cada grupo. E o outro ponto é a evolução da textura. Tem um que está mais amassadinho e o outro que está só picadinho. Nós precisamos evoluir essa textura a partir do 8º mês. Do 8º mês ao 10º mês, se a gente não evolui essa textura de pastoso para pedaços, há uma dificuldade de mastigação. A criança vai cuspir os alimentos. Entendi. E o outro pratinho, o terceiro pratinho com pedaços de alimentos maiores, é os estímulos que eu sempre oriento fazer pelo menos uma vez ao dia. Dar na mão da criança para ela brincar com aquele alimento. Então tá bom, doutora. Queria
queria que você deixasse seu contato, Tá. por favor. O meu Instagram, pode ser? O Instagram Pode. Renata Alves Nutri. E o meu Facebook, que é a doutora Renata Alves, nutricionista materno-infantil. Vamos fazer um programa especial aí só para tirar essas Pode dúvidas convidar. das mamães. Pode me convidar. Doutora, muito obrigada. Fala um pouquinho sobre o trabalho da Home Nurse, da acupuntura também, que vocês realizam lá, só para a gente finalizar e deixar o seu contato. Obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui, foi um prazer. A Home Nurse é ligada a gestantes, mamães e bebês. Eu sou pioneira na técnica de acupuntura, eu fiquei conhecida através da técnica. A gente faz consultoria em amamentação, então a gente dá cursos também, cursos de primeiros socorros, a acupuntura para bebês, gestantes e mamães, e agora a laser terapia também. A mamãe que está com fissura mamilar, com problema na cicatrização da cesárea, pode realizar a laser, e a laser terapia para acupuntura também. Tá bom, muito obrigada, Vou deixar doutora. o contato da página, Home Nurse Assessoria, na página do Facebook, Instagram também, e o meu contato pessoal, Tatiane Capelasso. Tá convidada a voltar mais vezes aqui no nosso Muito programa, obrigada, doutora. eu volto. E a gente continua com esse assunto aqui, nós vamos receber também outras profissionais, vamos falar tudo sobre seu filho come mal? E agora? Fiquem ligados. Cuidado, atenção, higiene, experiência e infraestrutura são prioridades na hora de escolher o melhor tratamento dentário e a realização de cirurgias. A Clínica Odontológica do Dr. Rogério Hernandes realiza os mais variados tratamentos dentários com equipamentos de última geração. E em parceria com o Hospital Central de São Caetano do Sul e com o professor Renato Rossi Júnior, realizam cirurgias de alta complexidade como bucomaxilofacial, atendimento de urgência e emergência, além de atender pacientes fóbicos. Segurança e qualidade são referências no atendimento destes profissionais. A Quick Pan é a distribuidora do melhor pão de queijo do Brasil. Com 40% de queijo diretamente da Serra da Canastra, o pão de queijo Solinutri faz o maior sucesso nas padarias, mercados, bufês e restaurantes. Seja um revendedor você também. A Quick Pan tem uma gama de produtos de qualidade e ótima relação custo-benefício. Distribuição para toda a Grande São Paulo e ABC. Quick Pan, qualidade e compromisso.